E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre este livro chamado Michael Kohlhaas, do Heinrich von Kleist. Esse livro eu recebi no Clube de Literatura Clássica e tem essa capa perfeita, maravilhosa. E ele é inspirado, é uma novela inspirada em um caso real do Hans Kohlhaas, que era esse vendedor de cavalos. Primeiramente, por favor, ignorem minha voz porque está meio rouca, né? Quando muda o clima, sabe como que é, né? E também é o seguinte, eu ouvi muitas pessoas falando, muitas não, né? Porque esse livro não é tão conhecido assim. Eu ouvi algumas pessoas, umas duas pessoas, porque eu pesquisei, falando que este livro era um tanto quanto entediante, que não tinham gostado, não sei o quê. E eu sempre sou levada a ficar mais interessada por um livro que eu já tenho, né, na estante, e quando alguém fala que ele não é tão interessante assim. Então eu não tava nem pensando muito em ler ele, mas daí eu peguei e falei, quer saber? Vou ler sim. E peguei este livro pra ler e eu adorei. Eu devorei ele, na verdade, eu li de um dia para o outro. A do contra, né? Mas esse livro, ele é muito interessante. Ele tem uma estrutura diferenciada, ele é uma novela, então, assim, novelas também são divididas em capítulos, mas esse daqui é um grande capítulo, né, gigante, que pode incomodar as pessoas porque ele não tem parada. Então, é sempre interessante se você ler ele de uma vez só, como eu fiz. Ou então, daí você faz o seu próprio capítulo ali, para no meio de uma página aleatória e dá uma pausa no livro, mas isso pode incomodar algumas pessoas. Em todo caso, esse aqui é um livro muito legal e a estrutura dele, além de ser esse longo capítulo, ele também tem algumas diferençazinhas que pode deixar a leitura um pouco truncada. Porém, depois que você pega o embalo, ele vai com a beleza. No começo eu tive que parar, voltar algumas vezes, porque a inserção das falas dos personagens aqui é um tanto quanto diferenciada. Então, às vezes você não sabe direito quem está falando. Então você tem que voltar um pouco, ver pelo contexto quem é que está falando aqui, porque as falas são inseridas de uma forma muito peculiar. Este livro, este autor, o Heinrich von Kleist, ele inspirou autores como Kafka. E esse livro, né, segundo alguns textos de críticos aí, que eu li por aí, se eu achar eu vou deixar aí na descrição, falando que esse livro, o Michael Kohlhaas, é um tanto quanto kafkiano, mesmo que tenha se vindo antes, né. Ele trata ali em grande parte da pequenez do indivíduo frente à máquina gigantesca da burocracia e das instituições governamentais. Então, existem alguns livros do Kafka. Kafka era um grande leitor deste livro aqui, do Heinrich von Kleist, e a própria figura do von Kleist era muito peculiar. Ele foi um jovem que faleceu muito cedo, ele tirou a própria vida junto com uma amiga, né, que tinha câncer, então eles fizeram um pacto de morte ali e acabaram se matando juntos. Então tem toda essa mística em torno dessa figura do von Kleist, e ele era um personagem, ele mesmo era um personagem muito interessante. Mas então vamos ao livro. Este livro vai falar, portanto, do Michael Kohlhaas, que eu vou chamar de Michael Kohlhaas mesmo, que é este homem que ele vende cavalos. Ele não apenas vende cavalos, mas ele cria cavalos. Ele é o melhor criador de cavalos da região. Os cavalos dele são lindos, gordos, formosos, robustos, e ele sempre trata muito bem os animais. Ele trata muito bem todo mundo, na verdade, porque, vejam bem, o Michael Kohlhaas, ele tem esta crença, ele tem esta fé na instituição. Ele é uma pessoa ingênua, ele acha que ele é uma pessoa direita e ingênua. Ele acha que se ele tratar todo mundo bem, as pessoas vão tratar ele bem. Ele acha que se ele obedecer a todas as leis, o governo vai ampará-lo quando for necessário. Em um mundo ideal, em um mundo utópico, isso realmente aconteceria, mas todos nós sabemos que não vivemos em um mundo ideal, em um mundo utópico, e as instituições são feitas por seres humanos com seus interesses próprios, e muitos deles gostam de exercer o poder. E infelizmente o Michael Kohlhaas vai ter que lidar com esse tipo de gente aqui neste livro, e isso vai fazer com que ele perca a fé dele. E isso é terrível, isso é tenebroso para uma pessoa que cria toda a sua vida em torno dessa fé.
seja ela religiosa, seja ela no governo, como é o caso do Michael Kohlhaas, quando a pessoa perde a fé, ela perde o chão, ela perde o rumo, ela perde tudo. Então a pessoa pode aí entrar em parafuso. Este é um livro também, deixa eu já deixar bem claro, de uma estupidez gigantesca. Esse personagem é estúpido para um caramba. A gente começa gostando dele, até, né? Porque eu sempre, assim, eu quase nunca gosto de personagens que são descritos da seguinte forma. Peraí, deixa eu dizer aí pra vocês. Eu sempre vou pensando, esse cara vai se ferrar. Porque nunca dá certo. Mas vejam bem. Às margens do Ravel vivia, em meados do século XVI, um negociante de cavalos chamado Michael Kohlhaas, filho de um mestre-escola, um dos homens mais direitos e igualmente mais terríveis de seu tempo. Esse homem extraordinário poderia, até o seu 30º ano, ser considerado o modelo de bom cidadão. Ele possuía, em um vilarejo que ainda leva o seu nome, uma herdade, na qual, com seus negócios, levava uma vida farta e tranquila. Os filhos com que sua mulher lhe regalara educava-os no temor de Deus para a diligência e lealdade. Não havia nenhum sequer de seus vizinhos que não tivesse desfrutado de sua caridade ou de sua justiça. Em suma, o mundo deveria abençoar sua memória, se não tivesse se excedido em uma única virtude. Mas o senso de justiça o fez ladrão e assassino. Então aqui já temos um baita spoiler, já sabemos como esta banda toca. Porque quando um cidadão de bem, como eu não sei se eu já disse aqui, eu não estou tratando cidadão de bem com um termo irônico. Aqui dessa vez eu estou dizendo cidadão de bem raiz mesmo, porque esse cara, ele é um cidadão de bem, né? Mas, quando um cidadão de bem é tirado do seu prumo, ele pode perder tudo, inclusive a cabeça. Ai, meu Deus. Então, esse homem, ele tem toda, ele confia. Ele é um confiante. Ele confia que se ele agir certo, ele vai receber tudo certo. Mas não é assim. Então, o que acontece é o seguinte. Michael Kohlhaas tem esses cavalos e ele precisa passar, ir para outra cidade para vender esses cavalos e fazer um bom negócio, que é o que ele sempre faz. Ele está acostumado a passar por essa pontezinha que ele sempre passa, que fica entre a propriedade dele e esse outro lugar que ele precisa ir. E ele sempre passou por ali de boas, não tem nenhum problema, nunca aconteceu problema nenhum, ele sempre conseguiu passar por ali tranquilamente. Porém, o senhor, né, o dono dessa propriedade onde fica essa ponte, faleceu recentemente e quem agora está no comando é o Wenzel von Tronka. Junker é um termo de tratamento, quer dizer jovem senhor. E daí ele tá lá, né? Ele é um babaquinha nojento, mimado, safado, sem vergonha, que só quer saber de curtir. E ele colocou 2 salafrários ali na ponte e falou, escuta aqui, não deixa ninguém passar. Todo mundo que passar tem que mostrar um certificado. Porém, Michael Kohlhaas não sabe disso. E quando ele chega lá, ele fica muito indignado. Como assim? Eu não sabia. Como que vocês mudam a lei de uma hora para outra e eu não tô sabendo de certificado nenhum? O que eu vou fazer? E esse entreveiro é bem longo, eles ficam brigando ali por que aconteceu, quem é que mandou colocar. E daí os caras falam, escuta, ordens do novo senhor, não tem o que fazer, você deixa seus cavalos aqui com seu servo e vai buscar certificado, tá? E ele reclama ainda por um tempo, mas fazer o que? Não tem o que fazer, né? Então ele deixa os cavalos e o servo ali, e ele incumbe o servo ali de cuidar muito bem desses cavalos, que ele trata muito bem dos animais que ele cria, e é isso, e ele parte para outra cidade. Quando ele chega na outra cidade, ele tem várias coisas ali para resolver, e ele vai atrás desse certificado, e quando ele chega lá, o homem, os governantes da cidade falam, escuta, você foi enganado, meu colega, você caiu no conto do vigário, porque não existe nenhum certificado pra passar por ponte nenhum, esse cara tá tirando sarro com a sua cara. E ele fica putaço, porque ele não admite ser enganado assim por uma pessoa que tá só exercendo o poder que ele tem. Então ele vai escalonar o negócio, já vai pedir ajuda para advogados e para tratar desse caso. Só que daí o advogado fala pra ele, escuta, esse Wenzel, o Junker von Tronka aí, ele é muito bem relacionado. Ele tem parentes próximos a príncipes, ele é parente de não sei quem, camareiro real, fulano de tal. E o cara é super bem relacionado. Então,
Mas o Mikhail Kohlhaas, ele fica chocado, mas como assim? Eu tenho o meu direito. E daí ele pega e volta lá pra cidade dele e ele passa por esse lugar e ele quer pegar esses cavalos. Mas aí os dois caras da ponte falam, não pode pegar, você tem que pagar uma multa, porque como assim? Você deixou esses cavalos aqui, a gente tá tratando deles e não sei o quê. E ele pede pra falar com o servo dele, mas o servo dele não está mais ali, pede pra ver os cavalos, mas ele não pode ver os cavalos, então que os caras falam, escuta que você vai pra sua casa e daí você espera lá que depois e você volta com pagamento aí pra tirar esses cavalos. E ele não tem outro jeito, ele vai pra casa, mas ele fica perturbado, sabe? Ele perde, ele chega em casa e daí logo depois, quando ele tá chegando em casa, a mulher dele vem correndo e fala que o servo dele chegou todo estropiado. Então, quando ele vai ver o servo dele tá bagacento, todo cuspindo sangue lá, porque ele disse que logo depois que o Mikhail Kohlhaas foi embora para outra cidade, eles bateram nesse homem e jogaram ele para fora e usaram os cavalos como no campo, sendo que esses cavalos não eram para o campo, eles não eram preparados para o campo. E Mikhail Kohlhaas sabia que esses cavalos usados no campo eram extremamente abusados, né? Eles ficavam assim até o fim, tinham que trabalhar até o fim de suas forças. Então ele fica ainda mais perturbado com isso e ele começa de novo a tentar envolver a lei para tratar desse assunto. E olha só, essa quebra das leis, essa impossibilidade de conseguir um direito que era dele, afeta tanto esse homem que ele fica assim. Kohlhaas, que não tinha mais nenhuma alegria em cuidar de cavalos nem da casa e do lar, e quase nenhuma com esposa e filhos, aguardou com sombrio pressentimento do futuro a próxima lua. Ele envia um outro servo dele, esse Hearst, com uma carta para esse magistrado, para que este homem dê um jeito na situação. E o homem pega e devolve o empregado dele falando, escuta, com uma carta falando, escuta, você tem que sair dessa, meu filho, não vai rolar. Você não vai ter nenhuma justiça a esse respeito. Então você volta, você vai lá, tenta pegar seus cavalos de volta, etc. Mas é isso. E daí quando ele vai tentar pegar os cavalos dele, o que acontece é que esses cavalos estão em petição de miséria. Eles foram usados como tração no campo, então eles estão só o couro e o osso. Eles assim, parecem que eles não vão durar nem mais uma noite, o que é uma coisa terrível porque eu detesto ler sobre abuso de animais. E ele fica chocado, sabe? Ele fica chocado, não tem condições. E daí, ele tá muito mais perturbado, não é só por causa dos cavalos. Kohlhaas, para quem o caso nada tinha a ver com cavalos, teria sentido a mesma dor, ainda que se tratasse de um par de cães. Kohlhaas espumou de ira ao receber essa carta. Na carta dizendo que, escuta, vai lá pegar seus cavalos e fica de boa. E daí, ele pega e ele fala, mas não é possível, eu não vou pegar esses cavalos que estão à beira da morte, como assim? Eu entreguei cavalos lindíssimos, como que esses cavalos quase mortos aí são os que vão ser entregues para mim? Não existe justiça neste mundo, ó meu Deus? E daí começa uma grande estupidez, porque este livro, ele é um livro de vingança, ele é um livro sobre vingança, mas também é um livro sobre um personagem extremamente estúpido, porque como eu disse pra vocês, ele é um homem, cidadão de bem, ingênuo e, obviamente, estúpido. Ele acha que ele tem poder contra a grande máquina do Estado. E não só isso, ele tem poder contra a influência de homens muito mais poderosos que ele. Né? No caso, ele acha que ele tem esse poder porque ele está certo. Sendo que a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca. Então, ele vai ali... ele vai começar a fazer um monte de coisa errada. Por exemplo, ele vai tentar pegar os cavalos dele, vê que tá naquele estado, e ele fala assim pro Junker von Tronka, fala, escuta, meus cavalos chegaram aqui perfeitos. Então, na verdade, ele não fala pro Junker von Tronka, ele nem consegue conversar com esse homem. É um monte de gente que tá abaixo do Junker von Tronka. E ele não consegue chegar neste homem. Esse homem está muito mais alto que ele. Ele nunca consegue nem conversar com este indivíduo. Então,
ele pega e fala, eu vou pegar meus cavalos de volta, mas só quando vocês engordarem e eles tratarem deles como eles chegaram aqui e quando vocês indenizarem o meu criado, o meu servo, por ter apanhado e por ter sido detonado lá. É claro que todo mundo dá risada na cara dele e daí ele volta ainda mais acabrunhado pra casa. E daí ele pega e aí começa o festival de imbecilidade. Ele pega, ele vende as propriedades dele lá para um vizinho, ele manda a mulher e os filhos para outro canto e ele pega, só que antes de mandar a mulher e os filhos para outro canto, a mulher dele pega e fala assim, eu conheço um príncipe lá, um dos príncipes, né, porque príncipe dava em árvore nessa época, eu conheço um desses príncipes e a gente teve, antes de eu conhecer você, a gente teve um passado, não sei o que, então eu peço que você, meu senhor, por favor me deixe lá negociar com ele pra ver se ele consegue te fazer justiça. Michael Corras, muito idiota que ele é, pega e fala, tá bom, vai lá, né, quem sabe você consegue o que eu não consegui. E daí a mulher pega e vai. Só que a coitada é detonada, sabe? Ela chega lá e ela é ferida por uma lança, alegadamente sem querer, de um desses príncipes, de um dos guardas do príncipe que viu ela se aproximar muito rápido do príncipe, achou que ela ia atacá-lo, e daí esse guarda pega e dá uma lanceada na mulher, e daí ela volta pra casa só pra morrer. Ou seja, a mulher, o Michael Corras, ao invés de ter pego os cavalos capenga dele lá e ter engolido a injustiça, né, e ter engordado os pobres cavalos de novo, não. Ele quis ir lá atrás da justiça e acabou perdendo agora a mulher também. Ai, gente, é uma desgraceira atrás da outra. E daí ele pega, se ele tivesse feito aquilo, né, se ele tivesse engolido o sapo, a gente não teria essa história, que seria uma pena. Então ele pega e manda os filhos dele embora da cidade, depois da mulher, ele gasta um dinheiro inacreditável num funeral, assim, principesco para essa esposa dele. E daí ele junta uma galera, sabe, os servos dele, ele fala, escuta, a gente não pode deixar esse sapo passar. Se a justiça não deu conta, então a gente vai fazer justiça. E daí ele vai começar essa jornada de vingança inacreditável, sabe? E bem imbecil também. Injusta, porque a gente começa gostando do Michael Corras, a gente começa do lado dele. Né? Porque esse cara é meio ingênuo assim, mas você fala assim, coitado, né? Ok, ele vai conseguir alguma coisa, porque não é possível, né? Daí ele vai fazendo umas coisas tão idiota que você vai mudando a forma como você gosta, como você pensa nesse personagem. Então, ele, por exemplo, ele começa a... Ele ataca essa vila onde está esse Junker von Tronka e ele mata todo mundo que tá na vila. Isso assim, todo mundo, sabe? Gente que não tinha nada a ver. Não foi só os dois caras ali da ponte que impediram a passagem dele, não foi só o Junker von Tronka que ele foi atrás, inclusive ele não consegue nem pegar esse cara, porque esse cara já fugiu faz tempo, né? Ele simplesmente começa a matar todo mundo que tá no caminho dele. E ele tem toda uma ideia assim, escuta, vocês dessa cidade e tal, se vocês receberem o Junker von Tronka, eu vou matar todo mundo nessa cidade. E daí ele pega e faz isso e vai, sabe, matando. E aqui temos uma aparição especial de um personagem chamado Martinho Lutero. Não sei se vocês conhecem, aquele homem lá que inventou umas tretas lá na Igreja Católica. E daí, né, enfim, Martinho Lutero aparece aqui também. E é bem interessante essa parte. Tem uma das grandes... um dos pontos que os críticos levam bastante em consideração, falam bastante sobre este livro aqui, é como o Heinrich von Kleist conseguiu emular o tom do Lutero, né? Porque ele tinha um tom todo vamos amar uns aos outros, porém vamos matar todo mundo se eles forem contra a gente, e daí, então o von Kleist conseguiu emular muito bem segundo os críticos, emular muito bem esse tom aí do Lutero. O que acontece é que a selvageria do Michael Corras vai crescendo tanto que os governos das cidades têm que juntar exércitos, pequenos exércitos para combatê-lo, porque várias pessoas foram se juntando ao Michael Corras. Então todo desocupado que tem nessas cidades, todo cara meio que tá
a um passo da criminalidade, que tá com o pé na criminalidade, vai querer ali se juntar a ele por justiça. Mas sabemos que eles estão interessados na pilhagem, nos estupros, porque isso vai acontecendo, né? Enquanto o Mikael Kohlhaas vai juntando seu exército, o que ele pensava que estava fazendo? Junto um monte de bando de homem desocupado, né? Para invadir cidades. O que ele pensava que ia acontecer? E segundo ele, aqui inclusive tem uma cisão dele com outro cara do bando, porque esse cara do bando estava incitando os homens a estuprarem, a matarem com crueldade, sendo que era só pra matar, não era pra estuprar, era só pra matar. E daí ele pega e, como ele é justo, né, ele vai expulsar este outro homem que está fazendo aí essas barbaridades em nome dele. Mas aí a nossa simpatia já foi há muito tempo, porque a gente já não tá mais com o Mikael Kohlhaas, ele é um idiota. E ele é um idiota selvagem, que tá ali destruindo tudo indiscriminadamente. Ele não tá nem aí se aquilo ali que tá morrendo a criança, ele não tá nem aí. Ele só quer encontrar o Junker von Tronka, que tá fugidaço. E daí uma série de situações vão acontecendo e isso daí vai escalonando de uma tal forma que, como eu disse, tem até a intervenção do Martin Lutero. Porque para o Mikael Kohlhaas, o Martin Lutero é tipo Deus. Então, se o Martin Lutero falasse com ele o que acontece aqui, ele fica chocado. E é exatamente essa carta do Lutero que faz com que ele pare que ele destrua esse bando. Porque o Lutero fala, escuta, se você se comprometer a parar de saquear e matar todo mundo, eu vou interceder em seu favor, eu vou dizer aí para essas pessoas fazerem a justiça para você. E, assim como Billie Jean Davy, não sei se vocês conhecem este filme, mas se vocês não conhecem, vocês deveriam. É um filme super legal, maravilhoso, dos anos 80, que eu amo. Ele fala, beleza, só quero o que é justo, fair is fair. Não, brincadeira, isso daí é Billie Jean também. Eu só quero o que é justo, eu quero que vocês restituam meus cavalos. Olha esse homem, eu quero que vocês restituem meus cavalos ao que eles eram antes, mas eu quero que o Junker von Tronka engorde meus cavalos. Ele não quer qualquer um, ele não quer outro cavalo, entendeu? Ele quer aqueles cavalos, os cavalos dele. Ele quer os cavalos dele, gordos e bonitos do jeito que estavam. E ele quer o dinheiro de restituição do tratamento do coitado do servo dele lá que foi destroçado. Ele nem menciona, claro, a coitada da mulher dele que morreu nessa grande estupidez aqui que foi isso, né? Porque, né, não tem muito o que fazer. Então, é assim que começa, vai começar todo um processo. Mas, gente, esse processo é insano. Porque é um processo tão longo, tão burocrático e tão cheio de gente e com tantos interesses políticos ali, né? Tem as pessoas que apoiam o von Tronka, tem outras que apoiam o Mikael Kohlhaas, e o povo no geral apoia o Mikael Kohlhaas até o momento em que ele começa a matar todo mundo, né? E é isso, sabe? A gente vê a mudança da percepção da população sobre essa figura e a gente percebe... Nossa, é muito interessante. Esse livro é muito interessante, eu gostei bastante. E daí, spoiler alert, por favor, se vocês não querem spoiler, pulem aí, pulem pra frente, nesse minuto que eu vou indicar aqui. E é o seguinte, essa situação vai se desenrolar por tanto tempo que a única coisa possível para o Mikael Kohlhaas é a morte por decapitação. Inclusive, essa capa dá um belo de um spoiler, porque olhem só, Mikael Kohlhaas perdeu a cabeça, mesmo. Fim dos spoilers. E é isso, gente. Sabe? Esse livro é muito bom. Eu gostei bastante. Quando a gente fala de um livro assim... Este livro, ele não é tão fácil assim de ler no começo, porque, como eu disse, o Von Kleist, ele tem algumas diferenciações ali na forma narrativa, na forma como ele estrutura a história e também na forma como ele pensa os diálogos, insere os diálogos e etc. Mas, depois que você pega o embalo, você acaba se acostumando, entendeu? E isso aqui é um baita livro, adorei. Não vou dizer um dos melhores, não, porque não é assim também. Eu gostei demais, mas não é um dos melhores. Não é um dos melhores, apesar de eu ter lido aí muito rapidamente, porque eu tava muito instigada. Talvez seja, né? Por que não? Enfim.
Esse livro também, ele tem algumas simbologias aí em relação a... Ele tem algumas aproximações com a mitologia judaico-cristã, o que é interessante, começando inclusive pela figura do Michael Kohlhaas, que ele, assim, eu não gosto de forçar simbologias, né? Eu não gosto de pensar, oh meu Deus, só porque o homem tem 30 anos, ele automaticamente é aproximado de algum, ou de Jesus, ou daqueles caras criminosos que tava lá, né, crucificado junto com ele, e não sei o que. Então, assim, existem algumas pessoas que colocam essas aproximações, inclusive aqui nas notas de rodapé tem essas aproximações com o texto do Michael Kohlhaas. Eu achei algumas interessantes para pensar, por exemplo, essa retidão, essa fé num plano maior, vejam bem, e especialmente na figura do próprio Michael Kohlhaas, eu achei interessante pensar o quanto ele tem essa ideia fixa, essa ideia, essa fé cega em um plano maior, que os governantes, o governo, que está tudo ali pronta para amparar o cidadão, né? Quando na verdade não é bem assim. Em teoria sim, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. E tem essa ideia aí de quando ele perde a fé do que acontece e a sua rebelião e depois a sua, né, como termina o livro. Então é isso, tem algumas aproximações que dá pra ser feito, mas sinceramente, não sei, né, não sei. Talvez tenha que pensar um pouco mais, talvez, sei lá. As aproximações são inevitáveis, né? As histórias elas tendem a se repetir, como disse Northrop Frye naquele vídeo daquele livro que eu amei. E eu vou deixar aí nos cards, no final do vídeo, não sei, ou então no bloco de informações, vocês passem por lá para saberem do que eu estou falando. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.